Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Boa noite a todos. Vocês estão bem? Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém? Então, irmãos, vamos estudar um pouco hoje à noite sobre Cristo. Amém? Quantos se alegram em ouvir a palavra de Cristo? Não temos outro assunto e seria perda de tempo a gente falar outra coisa a não ser Cristo. Paulo disse, eu não falo outra coisa, não tem outro assunto a não ser Cristo e Ele crucificado. Então, todas as vezes que Cristo é ministrado, algo bom acontece. Um amém. Vou repetir, tá, gente? Toda vez que Cristo é ministrado, que Cristo é exposto, que Cristo é revelado, algo bom acontece. E nessa noite não vai ser diferente. Quando você é ensinado outro tipo de assunto, outro tipo de coisa, usos e costumes, nada disso vai mudar as nossas vidas. As nossas vidas só são mudadas e transformadas pelo poder do Evangelho. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, ou das boas novas, que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Então, somente as boas novas do Evangelho podem tirar o homem da mais profunda escuridão e trazer ele para a luz. Somente as verdades do Evangelho, que essas verdades elas só têm esclarecimento em Cristo, porque Cristo é as boas novas, Cristo é a palavra, Cristo é o verbo que se fez carne, Cristo é tudo em todos. Amém? Então, toda vez que Cristo é ministrado, mudanças acontecem, milagres acontecem. Nós vemos no Evangelho Jesus sendo exposto, Jesus sendo revelado, e nós vemos os milagres acontecendo. Vemos pessoas curadas, cegos enxergando, coxos andando, os milagres acontecendo, porque quando Cristo é ministrado, coisas grandes acontecem. E o contrário também acontecia, porque todas as vezes que Cristo era ministrado e pessoas rejeitavam, os milagres deixavam de acontecer. Aconteceu muito na vida dos... Você não vai ver no Evangelho nenhum escriba, nenhum fariseu, nenhum doutor da lei tendo uma vida transformada, porque eles rejeitavam as boas novas, rejeitavam Cristo. Eles tinham Cristo como um opositor à lei de Moisés. Então, por causa disso, eles perdiam de receber o Evangelho da graça. Então, amados, nessa noite nós vamos falar sobre a suficiência de Cristo. Amém? Você pode repetir comigo e dizer assim, Cristo é suficiente para mim. Amém? Então, Ele é suficiente para poder mudar nossas vidas, nossos casamentos, qualquer área de nossa vida que esteja em deformidade, não esteja em linha com a palavra, quando Cristo é exposto, que luz chega, nossas vidas são mudadas. Amém? Um exemplo, uma pessoa que vive em culpa, em condenação, mesmo nascida de novo, mesmo tendo já um encontro com Cristo, mas ela ainda não teve a revelação que Cristo já perdoou seus pecados para sempre, essa pessoa, mesmo nascida de novo, ainda traz consigo culpa, condenação, ainda traz consigo aquele complexo de que está devendo algo para Deus, que o seu passado ainda traz consigo muitas dores. E sabemos que muitos de nós tivemos algumas coisas que aconteceu no nosso passado que não foi boa. Amém? Porque não éramos novas criaturas, não conhecíamos o amor de Deus. Andávamos no pecado, andávamos na escuridão. E, por consequência, fazíamos coisas erradas. Mas, amados, uma vez que nós fomos feitos novas criaturas, tem alguma nova criatura aqui? A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E quando a Bíblia diz tudo, é tudo. Então, ele pegou todo aquele passado, todo aquelas coisas ruins que nos aconteceram antes de Jesus, ele jogou fora, no mar do esquecimento. E uma das verdades é que ele não se lembra mais dos nossos passados, das nossas culpas, das nossas dores. Tudo aquilo que foi errado foi jogado no mar do esquecimento e, a partir de agora, começou a ser escrita uma nova história de amor. Amém? Nós somos uma carta, uma nova carta, num novo capítulo,
começou em nossas vidas. E esse capítulo, amado, essa caminhada, ela só tem sentido quando Cristo é inserido em todas as áreas da nossa vida. Porque é um erro, porque muitas vezes nós pensamos que tudo parou na salvação. Fomos apenas salvos. Isso aí também já era ótimo. Se fosse só isso, já era ótimo. Nós não irmos mais para o inferno, não sermos mais condenados, isso aí já seria muito bom. Mas salvação não é só isso. Salvação é algo muito mais completo. É um pacote que inclui alegria, que inclui paz, que inclui... O reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito. Que inclui Deus ser o teu pai, ser teu amigo, cuidar de você. Que inclui que você é suprido por Deus, é cuidado por Deus. Que você tem um pastor que se chama Jesus, que vai caminhar com você e que não vai te deixar faltar nada. E mesmo que nós possamos andar no vale da sombra da morte, Ele vai estar conosco. Ele vai estar conosco. Mesmo que nós errarmos nessa caminhada, Ele não vai te condenar, não vai te jogar fora. Ao contrário, Ele vai te dar força para você sair daquele erro e caminhar de uma forma certa. Amém? Então nós vamos conversar um pouco sobre a suficiência de Cristo e tudo aquilo que nós cremos como igreja. Amém? Como vivos com Cristo, como a igreja do Senhor. Nós somos uma igreja que anda à luz da graça, do Novo Testamento, daquilo que Jesus fez, e cremos que isso é suficiente, que não precisa ser mais acrescentado nem tirado nada. Quantos se alegram com isso? Então, para começar, gostaria de ler com os irmãos Colossenses. Vamos começar em Colossenses. Vamos ler na NVI. Amém? Na nova NVI. Colossenses capítulo 1, vamos ler a partir do 15. Aleluia. Irmãos, não vamos impor a mão sobre ninguém, não vamos orar por ninguém, mas eu creio que ao término dessa mensagem, curas já estão sendo liberadas sobre nossas vidas. Curas físicas, você vai procurar alguma dor, algo que está te incomodando e você não vai achar. Porque toda vez que Cristo é pregado, algo bom acontece. Eu vou repetir, toda vez que Cristo é ministrado, é exposto, algo bom acontece. Você talvez chegou aqui muito ansioso, ansiosa, preocupado. Ao término dessa palavra, toda vez que Cristo é pregado, a paz que excede todo o entendimento é liberada nos nossos corações. Talvez você chegou aqui para perto de tomar uma decisão, de resolver algo. E uma vez que essa palavra de Cristo é ministrada, as direções virão. Direções serão dadas quando esse evangelho é ministrado. Todos os medos e traumas, todo complexo de inferioridade, como eu falei, todo tipo de culpa, de condenação que talvez você carregava até agora, até esse exato momento. Uma vez que Cristo é ministrado, algo bom acontece. E essa culpa, esse medo será tirado pelo poder das boas novas do reino. Amém, irmãos? Você nunca vai ver aqui na nossa igreja algum ministro que subir aqui, dar uma lista de tarefas para você fazer. Olha, você quer ter sua vida mudada? Então faça isso, faça aquilo, faça isso. E 10 passos para isso, campanha daquilo outro. Amados, esse não é o evangelho do reino. O evangelho do reino é simples. O evangelho do reino é tão simples que qualquer um que tirar a justiça própria e simplesmente caminhar naquilo que Jesus fez, terá a sua vida totalmente transformada. Sem regras, sem doutrinas humanas, andando no amor de Deus, andando naquilo que Jesus fez na cruz, que é totalmente suficiente. Antes de ler esse texto, eu quero dar um breve testemunho de como era a minha vida até uns 6 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a entender um pouco, ainda não sei tudo, estou apenas engatilhando, mas uma coisa eu faço é avanço para aquilo que está diante de mim. Avanço ao conhecimento de Cristo. Tenho conhecido algo muito pouco, mas eu sei que tem mais para mim. E isso tem mudado a minha vida.
há uns 6 anos atrás, mais ou menos, eu ouvi um homem, um pastor, um apóstolo chamado Gleison Tomás, meus filhos conhecem, minha família conhece, um grande amigo, um homem, pastor de uma grande igreja, que era uma igreja de sistema, igreja legalista, que andava em campanha, nisso, naquilo outro, em batalhar pela fé e outras coisas. E de repente esse homem, ele conheceu essa palavra, que na realidade, irmãos, não é nada novo. O evangelho é Cristo. O evangelho da graça é o único evangelho que existe. E o resto é mistura. Infelizmente, por muito tempo, infelizmente, essa palavra não foi ensinada como deveria ser desde o começo, como foi em Atos dos Apóstolos. A igreja ela caminhava na doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos era Cristo. A doutrina dos apóstolos era um evangelho simples, de cura, de transformação, de mudança, no qual Pedro demorou um pouco para entender. Ele pensava ainda que esse evangelho era restrito simplesmente para os judeus, e aí chega Paulo, Deus levanta Paulo e mostra que o evangelho agora, que o véu foi rasgado e agora qualquer um pode ser salvo, pode ter a vida transformada, pode ser justificado pela fé. Então, essas verdades, começou, esse amigo nosso, esse pastor, ele começou a entender essas coisas e ele ficou maravilhado. E ele, numa dessas conversas, ele começou a me explicar. Porque até aí a gente tinha aprendido que a gente tinha que orar muito, que fazer muita coisa para agradar a Deus. E, irmãos, eu vou confessar para você, era muita canseira e fadiga. Alguém dizia, tem que orar 8 horas por dia em outras línguas. E eu pegava um relógio de cronômetro e passava 8 horas dentro da igreja, trancado, orando em outras línguas. Se dizia que tinha que se jejuar muito para se santificar. E eu passava dias após dias jejuando, às vezes 3 dias sem comer, jejuando para agradar a Deus, para me santificar, por não entender que nada daquilo agradava a Deus. Não se precisava de nada daquilo para agradar a Deus. Que Deus já se agradava de mim porque eu estava em Cristo. Essas coisas, irmãos, são maravilhosas. Não estou dizendo que não devemos orar, que não devemos orar em línguas, confessar a palavra, ser generosos, jejuar, essas coisas é muito bom e são práticas espirituais que são maravilhosas e devemos fazer sim, mas com o entendimento correto. Você entende? Com o entendimento de que isso é um desfrute e não uma obrigação. Nós fazíamos por obrigação, tínhamos que. Hoje nós fazemos sem ter que, nós fazemos porque isso é a nossa nova natureza. Amém? Isso é o que nos dá prazer. Orar, e eu não paro. Hoje eu oro muito mais em línguas do que no tempo da legalidade, que eu tinha que fazer aquilo como uma obrigação. E se eu não fizesse, eu ficava decepcionado comigo. Irmãos, não é assim. O evangelho é simples. A vida com Deus é uma vida de envolvimento, uma vida tão maravilhosa que quando você menos espera, quando você menos se vê, você já está orando, já está confessando, já está adorando. Mas não como uma obrigação, como desfrute. Você pode repetir comigo, diga, a vida com Deus é um desfrute. E esse apóstolo, esse pastor começou a me ensinar, Jean, olha, a oração em línguas é bom, mas não é assim, não é esse o objetivo. Olha, Jean, na cruz Jesus já pagou um preço, o preço completo, o preço eterno, que já está feito. Não precisamos acrescentar nada, nem tirar nada. E o evangelho é assim. Quando ele começou a me mostrar essas verdades, eu achei que era muito, muito fácil. Mas a gente tem que fazer algo. Porque, infelizmente, a gente ensinou que temos que. Mas, irmãos, não temos que. Simplesmente andamos naquilo que está feito. Amém? Você não precisa fazer nada. Você faz, como eu falei, porque é a tua identidade, é a tua natureza. Você tem prazer em estar com o noivo. Amém? E aí ele começou a me ensinar aquilo ali, e eu fiquei, meus olhos começaram a brilhar. E eu comecei a me desarmar, irmãos, porque até aí eu tinha uma lista de tarefas de ter que fazer e cumprir aquela lista todos os dias. Tinha que orar tantas horas, tinha que ler, que no dia que eu não lesse a Bíblia eu ficava condenado. E hoje, irmãos, eu não tenho essa obrigação de ler. Eu leio porque essa é a carta de amor de Deus por mim. Eu tenho prazer nela. Eu não tenho que vir à igreja porque é um domingo.
Eu tenho que ir, é uma obrigação. Eu vim à igreja porque é maravilhoso estar junto com meus irmãos, adorando o Pai. E esse amigo começou a me mostrar essas verdades e me deu um livro, que quando eu li aquele livro, eu digo, não pode ser assim. O livro era o livro de pastor Joseph Prince, O Poder de Crer Corretamente. E esse livro ele transformou a minha vida. E eu sempre que eu posso, eu estou lendo, inclusive eu estou lendo um deles, porque, irmãos, não tem outro assunto, não existe outra realidade, não existe outra maneira de caminhar. A nossa realidade é Cristo. E aí, depois desses acontecimentos, do apóstolo me mostrar essas verdades, aí foi quando surgiu a oportunidade de nós virmos morar aqui no Espírito Santo, vai fazer 5 anos agora em março. Mas aí com algumas decepções, porque o sistema religioso, esse tipo de evangelho que você tem que fazer algo, você espera, às vezes, que algumas pessoas reconheçam o que você faz, e outras coisas que é só canseiro e fadiga. A Bíblia diz que essa nossa performance para com Deus não vale nada. É como se fosse um trapo de imundícia. Por isso que cansa. Amém? Deus espera que a gente ande naquilo que Jesus conquistou para nós, e não naquilo que nós fazemos. E aí a gente fechou a igreja, nós pastoreávamos uma igreja lá em Pojuca, lá em Pernambuco, e ao vir para cá a gente tomou uma decisão. Nós vamos encontrar uma igreja para a gente ir um domingo assim, né, ir lá cultuar com os irmãos, mas não queremos nenhum tipo de obrigação, não queremos cargo, não queremos nos envolver com nada. Simplesmente a gente vai um dia domingo lá, escuta uma palavra e vai para casa. Come uma pizza e vai para casa. E aí alguns pastores amigos nossos, eles sabendo que a gente vinha morar aqui, eles nos indicou, nos aconselhou e disse, Jean, vocês vão morar lá no Espírito Santo, e lá tem um pastor amigo que a gente conhece, chamado Aloísio, e ele prega graça, vai lá, vai ser legal você estar junto com os irmãos lá, vai lá. Porque eu creio que essa palavra aí é algo que vai te ajudar, a palavra que eles pregam lá. Só que, irmãos, antes disso a gente foi para uma igreja, era pandemia, vocês lembram? E poucas igrejas estavam abertas, a gente foi para uma igreja, eu e Jane, os meninos ainda não tinham vindo morar aqui, e a gente chegou para cultuar nessa igreja, e, irmãos, não estou falando mal, amém? Porque é a forma deles crer, amém? E quando a gente chegou nessa igreja, que os louvores, a palavra, quando aquilo era ministrado, irmãos, era algo que não descia mais. Infelizmente, porque quando você conhece algo bom, você não aceita nada menos do que aquilo. Sim ou não? Você come algo bom, você não quer comer algo ruim. E a gente saiu dali, naquela igreja ali, parecia que não tinha acontecido nada, porque pregava muita lei, tem que fazer e tal, e coisas fora do contexto, porque não que não se possa pregar o Velho Testamento, mas, irmãos, de Gênesis, Apocalipse, Cristo sempre vai estar envolvido em qualquer parte da Bíblia. Você pode pregar até os 10 mandamentos lá, qualquer passagem da Bíblia, Cristo vai ser revelado ali. Amém? E não foi esse o caso. O que pregou lá só foi lei e tal, e infelizmente o nome Jesus, a palavra de Cristo, as boas novas, em momento nenhum foi ministrado ali. E não vou dizer que foi perca de tempo, mas assim, nada nos edificou. E aí, a gente passou uns domingos sem ir para a igreja, e esses amigos sempre perguntavam, e aí, foi lá? Inclusive eu peguei o telefone, o número do telefone do pastor Aloísio, de vez em quando a gente conversava, domingo eu vou, e a gente ainda passou, acho que mais de mês para conhecer os irmãos, né, daqui da comunidade. E a primeira vez que nós entramos, a gente foi um choque para nós, a gente se identificou, mas por eu ainda sou, mas naquela época eu era muito mais um bebê espiritual no que se diz respeito à palavra da graça. Já tinha feito seminário, já tinha feito institutos bíblicos, já tinha estudado 30 anos, já era pastor, já era consagrado ao ministério. Mas essas verdades, irmãos, infelizmente, tinham sido omitidas para mim. E isso é terrível. Porque o certo, não só aqui, mas em qualquer lugar, qualquer igreja do mundo, quando se alguém se converte, o único assunto, as únicas coisas que devem ser ensinadas é Cristo, a obra perfeita, o evangelho pleno, o evangelho do reino, as boas novas de Jesus, o amor de Deus por nós.
Não há uma lista de regras, de costumes que a gente tem que fazer e você não consegue, irmãos, porque ninguém consegue vencer o pecado, ninguém consegue crescer espiritualmente por esforço. Por esforço é só fadiga e cansaço. Amém? Não tem condições de a gente caminhar na nossa força. Nós caminhamos na força que Deus supre, na força de Cristo. A graça de Deus, ela é liberada, é manifesta em nossas fraquezas. E aí a gente chegou lá no nosso antigo lugar que nós nos reuníamos lá no Forwalk. E a primeira vez que eu vi o pastor Aloysio ministrando, aquilo deu um bug na minha cabeça. Muita coisa, confesso para vocês que muita coisa eu não entendia. Não entendia. Mas dentro de nós existe um espírito que testifica com o nosso espírito que aquilo que está sendo ministrado é verdade. Amém? Fica aqui comigo, olha para cá. Amém? Não perca, tá? Tem algo de Deus para ser manifesto nessa noite. Há libertação de Deus nessa noite, de muitas coisas e crenças erradas que nós tínhamos, que nessa noite luz vai chegar. Amém? E mesmo não entendendo, o pastor Aloysio ministrando ali, dentro de mim o Espírito Santo testificava que era verdade. E eu me desarmei de tudo aquilo que eu tinha aprendido, de rema, de instituto bíblico. Eu digo, não, eu quero isso para mim. Se está testificando que é verdade, é isso que ele está ensinando, eu quero isso e quero aprender. E eu me submeti, irmãos, em sentar e passar todos os domingos orando em línguas, ficar ali orando em línguas embaixo e deixando aquela palavra me molhar, me encharcar, me transformar, me alimentar. E aí ele começava ensinando aquela palavra, falando sobre a graça, sobre o amor de Deus, sobre a cruz, sobre a suficiência de Jesus. E ele ministrava, e aquilo a cada domingo era uma viagem nova. Amém? Cada domingo era um mergulho. Era como, por isso que a Bíblia diz que é graça sobre graça. Era como se cada domingo uma onda de graça me molhava, e no outro domingo uma graça maior, uma outra onda vinha sobre mim, e sobre o meu espírito, ia me lavando, ia me transformando, ia me iluminando, ia me alimentando, ia me dando força na caminhada. E aquilo mudou a minha vida, porque eu estava muito cansado, porque, como eu falei, esse caminhar no braço cansa. Você cansa, irmãos. Você pode chegar e dizer assim, em 2025 eu vou ler a Bíblia de capa a capa, e você vai tentar no esforço próprio, se não tiver revelação do Espírito, se não tiver graças naquilo, irmãos, você vai chegar e você vai cansar durante o ano. E você vai desistir de ler a Bíblia. Você vai desistir, vou orar 8 horas em língua, você vai desistir, porque vai ter um momento que você vai se pegar falhando. E Deus não quer isso para nós. Como eu falei, a vida com Deus, esse evangelho é um desfrute diário que todo dia, se eu orar 1 hora em línguas, 1 hora, se eu ler 2 ou 3 ou 5 capítulos da Bíblia, amém, se eu ler um versículo, amém, se vai ter dias que vai, infelizmente, pela correria do dia, você nem vai ter tanto tempo para isso, talvez você nem leia mais um versículo, algo vai brotar, vai explodir dentro de você e você vai ser alimentado com aquilo. Amém? Porque há um rio, esse rio vai estar sempre jorrando, quando você confia no Senhor, os rios de vida e paz vai te molhando, te encharcando, te lavando, independente do que você faça ou deixe de fazer, a graça vai estar atuante. O andar na obra de Jesus, no evangelho pleno, no evangelho da graça, você a cada dia você vê essa graça manifestando, sendo manifesta na sua vida e transformando e mudando a tua vida de glória em glória, de fé em fé, porque o justo vive pela fé. Amém? O justo não vive pelo que faz, o justo vive pelo que Jesus fez. E isso é maravilhoso, irmãos. E aquela canseira foi sendo tirada, e meu caminhar foi sendo cada vez mais prazeroso, como tem sido até hoje. Eu confesso, irmãos, que eu ainda estou começando. Mas eu digo uma coisa para vocês, eu não vou parar. Eu não vou parar. Paulo disse uma coisa, eu faço, esquecendo daquilo que eu já consegui, daquilo que ficou para trás, eu avanço ao pleno conhecimento de Cristo, eu avanço para conhecer Jesus e o poder dessa ressurreição, porque é isso que transforma a nossa vida, irmãos. Esse complexo de culpa, de inferioridade só é tirado quando você conhece o amor de Deus, conhece a graça de Deus, conhece o lugar que você está em Cristo, a posição que Ele te colocou, o quanto Ele te ama, independente do que você faça ou deixe de fazer. Isso muda, isso transforma, isso liberta.
Por isso que alguns não aceitam, porque eles pensam que é muito fácil. E é fácil, irmão, o difícil ele já fez. O caminhar em fé é entender que o que ele fez já é perfeito, já é pleno, e simplesmente eu vou andar na revelação disso, daquilo que eu sou nele. Eu vou confiar nisso. Amém, irmãos? E isso me mudou, isso transformou a minha vida, a vida da minha família. E tem sido maravilhoso a gente encontrar essas pérolas, essas verdades, que está tão acessível. E muitas vezes nós não conhecemos, nós não desfrutamos, porque só desfrutamos daquilo que conhecemos. E vou repetir, só podemos desfrutar daquilo que conhecemos. Paulo diz, enquanto herdeiro, nós somos herdeiros. Enquanto o herdeiro é menino, ou seja, não tem maturidade. Não se difere do servo, porque mesmo sendo senhor, ele não pode herdar. E essa imaturidade, infelizmente, tem levado muitos, mesmo com 10 anos, 15 anos de caminhada, a viver uma vida de canseira. Nós que trabalhamos no secular, ainda vemos muitas pessoas chegar para nós e dizer, é difícil ser crente, é difícil a caminhada. Irmãos, no braço é difícil, na força é difícil. Mas na força de Deus, na graça de Deus, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Senhor, irmãos, aquilo que era pesado se torna leve. Paulo disse, essa leve e momentânea tribulação vai produzir em nós um peso de glória. Jesus, ele convida, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e venham aprender de mim. Não venham aprender de uma lei, não venham aprender de uso e costume, aprendam de mim. Olha como eu andei, olha o que eu fiz. E vocês vão encontrar descanso para a vossa alma, porque eu tenho algo melhor para vocês. Eu não tenho um jugo pesado, eu tenho um jugo suave e leve. É isso que Jesus fez. Jesus se levantou no grande dia da festa e clamou, e gritou, e fez um convite. Venham a mim, vós que têm sedes. Venham beber. Venham comprar, sem dinheiro, vinho e pão. O evangelho é vinho e pão. O evangelho é vinho e pão. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Você se alegra com essas verdades? Que está feito, está pago. Que você não precisa pagar mais nada, só precisa andar nisso e crer nisso e confiar nisso. Amar o Senhor. Não é o seu. Quando eu entendi que não era o meu amor por Ele, sim o amor dele por mim, eu passava horas dizendo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu quero mais, Jesus, e começava, era um martírio, irmãos, mas quando eu comecei a entender o amor dele por mim, tudo mudou, porque nada do que eu faço ou deixo de fazer vai mudar o amor dele por mim. A graça, ela não é restrita pelos seus erros, ela não é bloqueada pelos seus erros, e nem é liberada pelos seus acertos. Essa graça é liberada quando nós cremos. Esse rio que jorra do trono de Deus, chamado graça, ele nos banha, nos toca, nos transforma, de dentro para fora. Agora não é uma mudança externa, porque muitas vezes nós queremos que essa mudança, ela seja uma mudança externa. Uma boa roupa, uma boa performance, um jeito de crente, uns trejeitos. E não é isso, irmãos, é algo de dentro para fora. É um coração contrito e quebrantado. É um coração apaixonado, é um coração grato. E é essas coisas que Deus não despreza nunca. Então, que nessa noite nós possamos deixar de lado as nossas performances e deixar Cristo, ele nos abraçar a cada dia, nos tocar, não esconder nossas fraquezas, porque muitas vezes nós temos uma performance tão boa que quem olha para nós diz, esse aí é crente, essa aí é crente, olha para aí. Mas por dentro, irmãos, um coração que está chorando, gritando, clamando, um coração que está tão destruído. Será que só aconteceu comigo? Será que isso só acontece comigo? Só acontecia comigo? Não, irmãos, muitos estão assim, infelizmente, porque não conheceram ainda o verdadeiro amor, não conheceram ainda a obra perfeita da cruz, não deixaram ser banhados pelo sangue de Jesus, coberto com essa graça, porque no dia que isso acontece, irmãos, tudo muda.
Então se abra, seja você mesmo diante de Deus. A palavra manda a gente entrar diante dele, da presença dele, sem culpa, sem condenação. A graça, irmãos, Jesus, nós vamos falar nessa noite que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece de nós. Temos um que se compadece de nós, que passou por tudo aquilo que nós passamos, sem pecado, que está pronto para nos socorrer. Amém? Então, troca esse fardo. Deixa ele limpar esse coração que está carregando culpa, remorsos, tanta coisa. Joga na cruz. Lança na cruz. Por quê? Sabe por que temos que levar para a cruz? Porque foi na cruz que ele já levou tudo isso. A culpa que eu sentia, o medo que eu sentia, as inquietações da minha alma, já foi levado lá na cruz. Eu preciso entender isso. Mas Jean, você não sabe o que eu fiz, eu fiz isso e aquilo. Jesus já levou lá na cruz. Se você já nasceu de novo, ele já levou lá na cruz. Mas não importa quem você era, importa quem você é. Você é um filho amado. Você é nova criatura. Tudo passou, tudo mudou. Amém? Colossenses 1:15. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem de Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem quer conhecer Deus aqui? Olha para Jesus. Olha para o que ele fez lá na cruz. Olha como ele tratava as prostitutas, os pecadores, os cobradores de impostos, pessoas marginalizadas pela sociedade, pessoas que não tinham esperança de nada na vida, que andavam perdidos, sem esperança nenhuma de vida, e de repente Jesus os abraçava, entrava na casa dessas pessoas e mudava a vida delas. Porque somente o amor, irmãos, somente o amor é um caminho sobremodo diferente. Somente o amor transforma. Religião nenhuma vai transformar nossas vidas. Nada, nenhum tipo de exigência de lei vai mudar a nossa vida. Mas o amor de Deus, quando é revelado para nós, muda nossas vidas. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Por meio de Cristo, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que a igreja é o princípio primogênito entre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Amém, irmãos? Toda a plenitude, todo poder e domínio. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, através desse nome, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Toda doença, todo mal, toda miséria, todas as tragédias, seja lá o que for que está acontecendo, que já aconteceu, tem que se dobrar nesse maravilhoso nome. Deus o coroou e deu um nome que está sobre todo nome. E esse nome, irmãos, é o teu nome. Você se chama Cristo. Você aqui neste mundo, você tem um nome. É Jean, é Aloysio, você tem um nome. Mas quando Deus olha do céu para você, Ele vê Jesus, Ele vê a cruz, Ele vê o sangue, Ele não vê o teu nome, Ele não vê a tua performance, Ele vê o sangue da cruz, Ele vê o que Jesus fez, Ele vê que você fez uma aliança com Ele através do Filho dEle. Por isso que, como Ele andou, como Ele é, você é nesse mundo. Quem se uniu a Jesus é um só Espírito com Ele. Muitas vezes temos medo de tantas coisas, medo do diabo, medo disso, medo do que vai acontecer, irmãos. Quem tem medo é o diabo, quem tem medo é a circunstância, porque quando elas olham para nós, eles vê Jesus. O diabo é que tem que ter medo de você. Você não foi criado para fracassar. Você foi criado para vencer. Por quê? A tua vitória, a nossa vitória é a vitória de Cristo. Ele pegou tudo que ele tinha, a Bíblia diz, ele deu à igreja. E quem é a igreja? Diga, somos nós. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja triunfante.
Não somos uma igreja que batalha, não somos uma igreja batalhante, militante, somos uma igreja triunfante. Por que somos uma igreja triunfante? Porque andamos naquilo que Ele conquistou. O nosso papel é só pegar os despojos para nós. O que Ele conquistou, cura, nós pegamos esse despojo, nós pegamos essa bênção que é a cura e trazemos para nós. A alegria trazemos para nós. Tudo aquilo, porque o que aconteceu com Ele, irmãos, de errado, que era para acontecer conosco, o que era bom que estava na vida dele, agora veio sobre nós. Foi uma troca. O maldito que éramos nós, agora recebemos a bênção de ser benditos. Os enfermos que eram nós, recebemos agora a cura que era dele. A autoridade que era dele. Tudo que era dele agora foi entregue a nós. Por isso que ele é o cabeça da igreja. Por isso que não podemos andar de cabeça baixa, com medo, inquieto. Devemos confiar no nosso sumo pastor. Confiar no nosso Salvador. Que há poder nesse nome. Que há poder nessa obra. Que essa obra é perfeita e completa. E plena. E não precisa ser acrescentado nada, nem tirado nada. Você nunca vai ver aqui o pastor chegar e dizer, olha, tem algo novo para a gente fazer. Tem algo novo, vamos fazer isso. Ó, tive uma revelação disso. Não, irmãos. Toda a revelação que nós temos é de Jesus. Tudo que nós temos que fazer é confiar. Confiar nele. Creia tão somente. Foi a palavra dele para Jairo. Jairo, creia tão somente. Creia que ele quer te curar. Creia que ele quer que você tenha uma vida bem sucedida. Porque enquanto estamos aqui nesse mundo, nós vamos reinar, irmãos. Essas verdades fazem com que a gente ande de cabeça erguida, crendo e confiando que reinaremos em vida. Porque quem recebeu, não é quem comprou, quem conquistou, é quem recebeu. Alguém aqui recebeu a abundância da graça e o dom da justiça reina em vida. A saber por quem? Por um só Jesus Cristo. Então esse reinado não é lá no céu, esse reinado é aqui na terra. Aqui na terra nós reinamos tendo um casamento feliz. Reinamos tendo nossas contas pagas. Reinamos tendo paz em nossa alma, alegria no nosso coração. Essa é a forma da gente reinar, irmãos. Não deixar que os dados inflamados do maligno, essas mentiras de Satanás, elas venham ser verdades em nossas vidas, porque a única verdade que deve existir em nós, que deve ser realidade para nós, é a verdade da cruz. É a verdade de Jesus. Tudo que Ele é, nós somos. Tudo que Ele tem, nós temos. Que nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Que Cristo é suficiente para nós. Glória a Deus. Colossenses capítulo 2. Diga louvado seja Jesus. Aleluia, aleluia. Colossenses 2, do 6 até o 15, André. Portanto, como vocês receberam Cristo, amém? Nós recebemos Cristo. Houve uma maneira. Paulo está dizendo, irmãos, vocês receberam da maneira certa. Continue andando da maneira certa. Com os Gálatas foi a mesma coisa. Eles receberam o evangelho puro e genuíno. Mas com o passar do tempo eles começaram a enxertar algumas coisas novas. Ter que se circuncidar, ter que guardar dia, ter que fazer isso. Não pode comer aquilo, não pode tocar naquilo, não faça isso. Irmãos, são usos e costumes que Paulo disse que com o passar do tempo, isso se dissolve, isso se degenera, isso não tem valor algum. O único valor que tem é ser uma nova criatura. Então, como é que nós temos recebido? Irmão, como é que você tem recebido Jesus aqui nessa igreja? Anda nisso, irmãos. Talvez você esteja caminhando conosco há pouco tempo. Anda nisso, à luz disso. O pouco de revelação que você tem de Jesus, anda nisso. Porque Deus respeita a nossa maturidade, respeita a medida de revelação que nós temos recebido. Ele não vai cobrar nada daquilo que nós ainda não temos como revelação, amém? Mas o pouco que a gente recebeu, anda nisso. Como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele. Pode passar. Enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. A gratidão, irmão, deve ser algo que deve existir, permanecer, deve ser algo que tem que ser. A nossa vida é uma vida de gratidão. Jesus, eu te agradeço pela tua obra da cruz. Jesus, eu te agradeço porque eu sou uma nova criatura. Jesus, eu te agradeço porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus, eu te agradeço pelo teu tão grande amor. E essa vida de gratidão vai abrir
portas, irmãos, para coisas maravilhosas acontecerem. Gratidão, não murmuração, não preocupação, não inquietação. Amém? Porque o verdadeiro amor vai lançar fora isso, vai lançar fora todas as inquietações, todos os medos. Gratidão, irmãos. Pai, eu te dou graças, eu te rendo graças, porque você é o meu supridor. Mesmo tendo coisas para vencer, coisas para pagar, para resolver, Pai, eu te dou graças, porque gratidão ela tem um poder de liberar o sobrenatural. Qual de vós, Jesus falou, por mais inquieto que esteja, vai poder aumentar um côvado a sua estatura? Olha os lírios, olha as aves. Não trabalham, nem fiam, mas mesmo assim o Pai Celeste cuida de cada uma delas. Se Deus cuida das aves do céu e dos lírios dos campos, como não cuidará de vocês? Ele disse, se o Pai de vocês cuida delas, não vai cuidar de vocês? Homens de pequena fé. Então, irmãos, Deus cuida. Deus está cuidando. Talvez você não veja, não esteja vendo Cristo envolvido nessa situação, mas Ele está lá. Tem algo bom para acontecer. Tem algo bom para acontecer. Não, eu fui desempregado. Tem algo bom, tem uma porta melhor. Está acontecendo, tem algo bom, irmãos. Porque em Cristo sempre tem algo novo, tem um vinho novo. Tem algo bom para acontecer. Não, mas estou chorando minha perda. Deus tem consolo para você. Deus tem uma história nova para você. Deus tem algo bom. Porque temos um Pai que Ele é responsável, irmãos. Eu vou repetir, tá? Pega isso por revelação. Temos um Pai que é responsável. Muitos de nós não tivemos uma figura paterna assim que trouxe à nossa memória algo tão bom. Eu mesmo não tive pai, fui criado por padrasto. Graças a Deus, meu padrasto não foi ruim. Mas dentro de mim sempre houve aquele vazio. Que era o vazio de um pai. Então havia algumas sequelas, havia algumas coisas que ainda estavam abertas. Mas quando eu conheci o amor do Pai, o como eu tinha um Pai bom, isso foi preenchido. Amém? Por isso que Deus, Jesus, Ele muda a nossa história. E essa revelação, irmãos, quando estamos falando sobre a supremacia, a suficiência de Cristo, quanto mais eu conheço, essas áreas que estão em deformidades, elas vão sendo preenchidas, vão sendo restauradas. A nossa caminhada, coisas vão sendo restauradas. Talvez você tenha medo de falta, medo disso, por passar tanta dificuldade, tanta dificuldade na vida, você tem medo do amanhã, e você vai conhecendo esse amor, essa supremacia de Cristo, esse amor de Deus, e de repente você vai se deparando de um Pai que vai cuidar de você, que não vai te faltar nada. E isso é transformado. E essa área é vencida. Tem muitas áreas da minha vida que eu já venci. Tem muitas que eu ainda não venci. E como eu vou vencer essas áreas? Conhecendo Jesus. Conhecendo as boas novas. Conhecendo o Evangelho do Reino. Conhecendo o amor de Deus. Conhecendo o cuidado de Deus. Conhecendo que nada nem ninguém pode me separar desse amor. Amém? E que todas as coisas, irmãos, vai cooperar para o nosso bem. Todas cooperam para o nosso bem. Amém? Aleluia. Aleluia. Tenha cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas que se fundamentam na tradições humanas. Muitas coisas são tradições, irmãos, usos e costumes que não mudam a nossa vida. E nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Olha o que ele está dizendo, não em Cristo. Essas coisas não podem nos transformar, pois toda a plenitude da divindade habita corporeamente em Cristo, e vocês estão plenos nele. Você pode repetir comigo, diga, eu estou pleno. Eu não tenho falta de nada. Você está pleno, irmão, completo. Você tem um espírito que já foi salvo, que é pleno. Você tem um corpo que é morada de Deus, que você tem que cuidar. O único trabalho nosso é trazer a nossa alma, nosso intelecto, psique, a revelação disso. Paulo, ele fez uma exortação, um pedido, em Romanos capítulo 12. Pode colocar, André, lá? Que aqueles irmãos, eles precisavam tomar uma decisão de trazer a sua mente, a sua alma, a obediência de Cristo. Amém? Romanos 12. O que eu tenho que fazer é trazer a minha mente, a suficiência de Cristo. A minha mente,
à obediência de Cristo. Levar a minha mente à obediência de Cristo. Aquilo que ele fez, aquilo que ele conquistou, aquilo que me fez. Kenneth Hagin ensinava uma coisa que eu não esqueço nunca. Ele, se você quer ter revelação de quem você é, pegue o Novo Testamento. Pegue um papel, pegue uma caneta e comece a sublinhar, a riscar aquilo que toda vez que aparecer nele, por ele, para ele, em quem nós temos. Você começa a riscar e você vai ver o quanto de rabiscada a sua Bíblia vai ficar e quanto de revelações daquilo que você é em Cristo vai trazer para a sua vida. E você vai ver, irmãos, em nele, por ele, para ele, em quem, no qual vocês eram. Antigamente vocês eram assim, agora vocês são. Você vai ver o quanto de revelação, irmãos, que nós podemos obter no Evangelho daquilo que nós somos. Porque é muito mais, irmãos, é muito mais elevado, é muito mais sublime daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem desceu ainda ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para nós que o amamos. É aquilo que nos espera. Deus tem coisas grandes que Ele está querendo derramar no nosso espírito, manifestar, liberar sobre nossas vidas e mostrar que você não é coisa qualquer, você é o melhor de Deus, você é abençoado demais, que Ele já te abençoou com toda a sorte de bênção. Mas pastor, isso é teologia da prosperidade? Não, irmão, isso é evangelho pleno, só que esse evangelho pleno nos prospera. Isso é palavra de coach? Não, irmãos, não é palavra de coach, é a palavra de Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Chega de curso disso, curso daquilo, que tem coisas que são bênçãos, irmão, mas tem coisas que é só perca de tempo. É melhor pegar a Bíblia e passar horas e horas ali, meditando nas verdades, na realidade de Cristo, e deixar isso mudar a sua vida, do que pagar tanto por curso e ter esses cursos, você sai de lá, foi só uma viagem, só um passeio. Jesus. Paulo se sentava e orava em línguas e deixava Jesus ser liberado. E ele disse, o evangelho que eu recebia, não recebi de homem nenhum. Ninguém me ensinou. Eu até me sentei com os apóstolos, mas nada foi me acrescentado aquilo que eles falaram para mim. Por quê? Eu recebi do próprio Jesus. Chegou a hora, irmão, da igreja do Senhor deixar de ser menina, passar uma igreja a ser madura e se sentar aos pés de Jesus. Tira tempo com Jesus todos os dias. Não por obrigação, não por exigência, mas com aquela fome, aquele desejo de dizer, Jesus, se revela para mim. Jesus, mostra para mim quem eu sou. Jesus, mostra o teu amor. E ali você vai ver, ele vai se envolvendo contigo, conosco, de uma forma tão maravilhosa, que você sai dali transformado e mudado. Jesus, eu estou sofrendo, eu estou nessa área que está assim, me doendo. Eu quero que você me ensine a vencer isso. E Ele vai te ensinar. Ele vai te transformar. Porque Ele não despreza, irmãos. Ele não é aquele que fica rindo. Ele não fica rindo das tuas falhas, nem das tuas fraquezas, nem fica zombando. Ele não é aquele que fica lançando coisas, tragédias na tua vida e fica do céu rindo. Isso é um Deus que foi ensinado errado. Esse não é o nosso Pai. O nosso Pai não é ruim, o nosso Pai não é mau, o nosso Pai não zomba da nossa miséria. Ele não cria tragédia e fica do céu rindo e dizendo, vocês têm que pagar da sua maldade. Não, irmão, isso não é Deus. Isso não é o Pai. A Bíblia diz que Deus, o nosso Pai, é amor. Que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra nem dúvida de variação. Ou seja, Deus não muda. Deus não muda. Ele é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. O mesmo Deus que amou o homem lá no jardim. Amou depois que ele caiu. Amou e foi mandando opções para ver se o homem conseguia ser restaurado, ser mudado, se voltar para ele. E o homem não conseguiu. É o mesmo Deus que quando viu que todas as possibilidades findaram, ele mandou o que ele tinha de melhor. Ele deu o seu presente. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Abba. Abba. Jesus ensinou. Chame ele de Abba, de paizinho. Deixa ele se revelar quem ele é, como o amor dele é grande por você. Então, irmãos, a igreja do Senhor tem que entender, tem que compreender. Por isso que Paulo fez uma oração. Eu oro para que seus olhos sejam iluminados, que seus ouvidos sejam abertos, que você tenha um discernimento espiritual, que Cristo habite no coração de vocês pela fé, que vocês sejam arraigados e fundamentados na fé e no amor, que vocês possam conhecer com todos os santos a largura, a altura, a profundidade. Ele estava falando da cruz. Ele estava falando da cruz. Largura, altura, profundidade. Conheça a cruz. Conheça o que ele fez. Conheça aquilo que
que foi conquistado para você lá na cruz, quando ele disse, está feito. João 19:30. Coloca, André. Quando ele gritou naquela cruz, está feito, está pago, está restaurado, está aberto, está suprido. Ele estava dizendo, filho, filha, não precisa fazer mais nada, só crê no meu amor por você. Todo aquele que nele crê não é confundido, não é envergonhado. Todo aquele que nele crê tem sua vida transformada, mudada, restaurada. Todo aquele que nele crê, irmão, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Que esse mesmo amor dele por nós já foi derramado em nosso coração. Por isso que somos filhos desse amor. Você está aqui? Tendo provado Jesus, disse, provado vinagre, provado escárnio, provado pecado, provado a agonia da morte, provado o abandono do Pai. Você imagina? Você já parou para imaginar? Jesus, que nunca tinha se separado do Pai um só segundo, nesse momento, ele olhou e viu que o Pai o abandonou. O Pai virou as costas para ele. Por que o Pai virou as costas para ele? Para nos abraçar, para vir ao nosso encontro. Foi um momento eu creio que foi um momento de maior dor, se possamos falar assim, do coração de Deus, quando ele teve que abandonar o filho. Mas quando ele abandonou o seu filho, ele abraçou uma família. Ele resgatou muitos filhos. Ele estava resgatando uma humanidade perdida. Por isso que ele amou o mundo. Por isso que ele amou você. Por isso que não podemos ter dúvida desse amor. Então, quando ele bebeu aquele véu, aquele fel, aquele vinagre, quando ele bebeu aquele amargo, o amargo do pecado, o amargo do abandono. Amém? Fica aqui, olha para cá. E ele disse, ele clamou, está consumado. Ou seja, está feito. E quando ele disse isso, a Bíblia diz que ele curvou a sua cabeça. Seu semblante caiu. E um dos significados de curvar é sentar. Amém? Ou seja, está pago, está pleno, agora eu me assento. O que eu tinha de fazer, eu já fiz. Agora eles só precisam entender o como é grande o meu amor por eles. A partir de agora está feito. Eu não vou acrescentar mais nada àquilo que eu fiz. Agora o véu já foi rasgado, agora os céus estão abertos, agora eles podem se arrepender dos seus pecados e ter agora a sua vida mudada. Amém, irmãos? Isso é bom demais para ser verdade, sim ou não? Isso é muito bom, muito bom. É algo que a mente, quando eu digo é bom demais para ser verdade, é algo que a mente comum não entende. Se só podemos entender essas verdades se for revelada pelo Espírito. Por isso que Paulo disse, o judeu pede um sinal, o grego quer entender isso, mas ele não entende porque isso é revelado pelo Espírito. Isso é dado gratuitamente. Isso é algo que Jesus disse que até as crianças vão entender. Que ninguém, que nenhum louco pode errar. Até um louco, quando ouve essas verdades, irmãos, eles entendem. Essas são verdades preciosas demais para ficarem calados, ficar calado, guardado. É algo que a gente tem que gritar. A Bíblia diz, grita, clama nos telhados. Clama que Jesus é a solução. Não chega para as pessoas e diz, olha, você está condenado, você está fazendo errado, tu está bebendo por quê? Tu está fazendo isso. Não chega, irmão, porque quem está em culpa, quem está em condenação, se você lançar mais condenação e culpa, aí é que ele não vem mais. Quando você fala que existe um Deus, que o ama, que quer transformar a vida dele, eles têm suas vidas transformadas por causa do amor e não por causa de condenação. Chega de condenação e culpa, mostra um Deus que o ama, mostra um evangelho perfeito, mostra que eles têm também o direito de terem suas vidas transformadas, suas famílias transformadas. E você vai ver como as pessoas vão querer, porque as pessoas não querem mais uma religião. Existem centenas, milhares de religiões, de deuses. As pessoas estão cansadas de ouvir que Deus mata, que Deus fere, que Deus está irado. Irmão, Deus não está irado com você. Eu vou repetir, Deus não está irado com você, Deus te ama, não existe ira no coração de Deus, existe amor de Deus que quer ser derramado e liberado sobre a sua vida. Ao errar, levanta a cabeça e continua, joga lá na cruz, lança na cruz todos os seus erros
E você vai ver como vai ser mais fácil vencer o pecado, a tentação. Pecado e tentação só é vencida com a graça de Deus. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. É na fraqueza de Deus que o poder de Deus é aperfeiçoado, irmãos. E para encerrar, André, eu quero passar aqueles slides. Cada slide desse tem versículos, mas não vai dar tempo a gente falar. Outra hora a gente fala. Se Deus assim quiser e permitir. Eu quero passar rápido, vou passar para o pastor. Mas isso é o que a gente crê como igreja. Isso é o que nós cremos como igreja de Jesus. Amém, irmãos? Cremos que somos uma igreja que vive e prega a graça de Deus como estilo de vida. Quantos podem dizer amém? Cremos que somos justos eternamente. Amém? Uma vez justo, você é justo e nada vai tirar, nada vai mudar o que você é. Você é justificado pelo sangue. Cremos que Jesus é o tema das nossas mensagens. Essa é uma igreja que anda, que fala, que prega sobre Jesus. Não existe outro assunto. Podemos pregar sobre casamento, mas Jesus é envolvido. Pregar sobre finanças, Jesus está envolvido em nossas finanças. Tudo que nós formos falar, se não te passar pelo crivo de Jesus, seja anátema, seja sem valor. Cremos que nada pode ser tirado ou acrescentado do seu penoso trabalho da cruz. E a Bíblia diz que ele vai olhar o seu penoso trabalho e vai ficar satisfeito. Sabe quando ele fica satisfeito? Quando você crê que o que ele fez é suficiente. Cremos que o Evangelho nos educa e nos ensina a andar como filhos vitoriosos, da mesma forma que Jesus viveu aqui na terra. Amém? Como ele é, nós somos. Quem crê em mim, obras ainda maiores farão. E eu creio, irmãos, que vai chegar um tempo, antes de Jesus voltar, que obras grandes vão acontecer. Cego enxergar, coxos andar, famílias transformadas, sobrenatural nas finanças, essas coisas acontecerem, isso aí vai ser fichinha, irmãos. Antes do arrebatamento da igreja, coisas grandes vão acontecer. Porque esse evangelho é o poder de Deus. Ensinamos que não é o que não posso fazer, e sim o que ele fez por mim. Amém? Não é o que você faz, é o que ele fez. Isso é o que nós cremos aqui como igreja. Amém? Cremos que temos um sacerdote perfeito que se compadece de nós e de nossas fraquezas. Como eu falei, ele não fica lá do céu rindo, zombando de nós. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. E esse mesmo que foi tentado, que passou por tudo isso, ele sabe o que é ser humano. Porque ele veio como homem, porém sem pecado. Amém? Como homem ele venceu. Para nos dar o poder que como pessoas, como seres humanos, nós também podemos vencer. Amém? Cremos que a graça não é obtida por nossos méritos ou perdida por nossos erros. É algo que as pessoas pensam, errei, graça se foi. Acertei, agora eu estou com crédito. Não, irmãos. O que foi creditado em nossa conta é o que Jesus comprou. Amém? Sua conta é rica. Sua conta não está no vermelho. Sua conta tem mais do que suficiente. Amém? Mas não é crédito seu, é crédito dele. Tem mais algum, André? Cremos que orgulho é confiar no esforço próprio. Tem muita gente batendo o peito e dizendo, eu oro muito, eu jejuo muito, eu faço muito isso, aquilo, outro. Tipo o jovem rico. Senhor, o que é que eu faço para herdar a salvação? Jesus disse, olha, tu sabes o mandamento? Ele disse, tudo isso eu faço. Orgulho próprio. Trapo de imundícia. Não é o que você faz, é o que ele fez. E aí Jesus, vendo o coração dele, disse, então vai, vende tudo que tem e me segue. Na mesma hora foi mostrado o quanto de avarento ele era. E aí ele voltou. E de repente uma pessoa que quando olhou Jesus nem teve nem tanta coragem de levantar os olhos para o céu, disse simplesmente assim, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pobre pecador. Na mesma hora aquela pessoa foi justificada, porque ele não confiou na sua performance, confiou no amor de Jesus. Então não é pelos nossos méritos, é pelo mérito dele. Amém? Então não podemos ser orgulhosos e pensar que o que de bom está acontecendo é porque você fez algo bom, ou o que de mal está acontecendo é porque você fez algo mal. Não, irmãos. A chuva cai sobre o bom, sobre o ruim, coisas estão sucessivas a acontecer. Mas não culpe Deus. Eu vou repetir, tá, gente? Não culpe Deus. Não culpe Deus. Deus tem levado culpa de tanta coisa que ele não fez.
que não é do caráter dele. Como eu falei, quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Olha para Ele socorrendo, estendendo mãos, abraçando, ajudando, libertando pessoas, tendo amor, tendo dó pelo sofrimento humano, porque Deus não é masoquista, né? É uma pessoa que tem prazer no sofrimento humano. Deus não é assim. Deus se compadece de nossas fraquezas. A Bíblia diz assim como Deus, a Bíblia diz, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o que é que Jesus fez? Como foi que Jesus andou? O qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Jesus curou os oprimidos do diabo e não os oprimidos de Deus. Então imagine, o pai coloca uma doença, Jesus vem curar. O pai coloca uma enfermidade, Jesus vem libertar. Não, irmãos. Um reino dividido não pode subsistir. Deus não coloca enfermidade. Ao contrário, enfermidade é uma consequência do pecado de Adão, de uma humanidade caída. Deus tem prazer em te curar, em te ver bem. Deus tem saúde para o teu corpo. Deus tem longevidade de vidas. Vamos crer nisso. Vamos confessar isso. Para de dizer, não é porque eu estou ficando velho, é porque quando chega a certa idade tudo acontece, irmão. Acontece com você se você crê que é assim. Mas essa não é a sua realidade. Vamos envelhecer com saúde. Ainda que esse corpo físico ele possa passar por algumas coisas, mas o nosso homem espiritual se renova dia a dia. O envelhecimento está aqui, ó. O envelhecimento está na alma, na falta do entendimento que você é novo, que você é forte, que você pode correr sem se cansar, caminhar sem se fadigar. Mas toda vez que você diz, estou ficando velho, é muita dor, é não sei o quê. Irmãos, a Bíblia diz que temos um sumo sacerdote. E por termos esse sumo sacerdote bom, devemos conservar firme a nossa confissão de fé. E não a nossa confissão de falta, não a nossa confissão de medo, não a nossa confissão de doença, não a nossa confissão de que o mundo está ruim, que as coisas estão difíceis. Não, irmão, muda isso. Mesmo que tudo esteja acontecendo, mude isso. Você não precisa falar. Você precisa crer e falar o que você quer ver. Não falar o que você está vendo. Final de mês o movimento é fraco. Pode ser fraco para qualquer um. É poucas vendas no começo de mês, no final de mês. Você tem que declarar diferente, irmãos. Todo dia é bom para mim. Não, que casamentos incríveis. Meu casamento é uma bênção. Não se conforme com esse mundo, mas transforme pela renovação da vossa mente. Eu pedi para André colocar e a gente nem leu. Mas Romanos 12, 1 e 2 fala sobre transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa compreender, entender, receber a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus que eu só recebo, que eu só usufruo quando eu tenho uma mente renovada. E eu quero te dizer uma verdade agora nessa noite para encerrar. Você já tem a mente de Cristo. Você já pode compreender essas coisas. A sua mente é uma mente abençoada, uma mente boa. Pare de dizer, eu sou esquecido, eu sou isso. Não, irmão, você não é esquecido. Você é aquilo que você declara que é e aquilo que você crê. Não, eu sou esquecido, eu não sou... Não, irmão, você é. Porque Cristo em você, Ele te capacita para você ser aquilo que você quer. Jeremias diz, eu vou dar o fim que você deseja. Irmão, qual é o fim que você deseja? Ter Alzheimer, ter isso, morrer como seu pai morreu, ter diabetes, ter infarto, morrer de câncer como sua família morreu. Não, irmãos. Toda maldição hereditária já foi lançada fora. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você passou a ser nova. Houve uma barreira. Quando você desceu as águas batismais, a Bíblia diz que você foi agora revestido de uma nova realidade. Que o mal agora não tem poder sobre sua vida. Todos aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Revestimento. Revestimento do sangue, blindagem. Por isso que praga nenhuma chega à vossa tenda. Tudo que chega é se você crer. Olha só, irmãos, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tenha a sua mente transformada. Amém? Queria orar. Creio que foi falado, foi o que Deus queria falar. Mas eu queria que você curvasse a sua cabeça. Não deixasse essa palavra morrer. Fica sensível ao Espírito. Começa a orar.
Seja sincero com você mesmo e com Deus, porque Deus se conhece melhor do que você. Se o que foi ministrado nessa noite ainda não é uma realidade para vocês, não se culpe, porque eu queria ter conhecido isso há muito tempo atrás, mas só fala para Deus: Senhor, eu quero viver isso. Eu quero isso para minha vida. Eu quero, a partir de hoje, andar nessa novidade, andar naquilo que Jesus fez. Eu quero, a partir de hoje, desfrutar dessa vida abundante que Jesus comprou para mim.